a partir do descanso. Se você tem sua Bíblia, se você quiser abrir sua Bíblia, se não, nós vamos passar aqui no telão. Gênesis capítulo 2, eu quero ler com você o verso número 1 ao verso número 4. Só esses 4 versículos. E diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese, origem dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor o criou. A palavra Gênese quer dizer origem. O livro de Gênese quer dizer origem. É um livro para falar das origens. Então, essa é a origem. Diga comigo, repita comigo. Origem, posição, destino. Mais uma vez, origem, posição e destino. Se você entender bem a sua origem, você assumirá a sua posição. E se você assume sua posição, a posição que você tem direito, você não errará o seu destino. Você pode dizer amém a isso? Biblicamente, o seu destino, o nosso destino, está muito mais ligado à nossa origem do que ao local que nós estamos, num ponto, num determinado momento. Biblicamente, nós temos uma origem. E essa origem faz toda a consciência dessa origem, de onde você veio, para onde você vai, o fim que está destinado a você, faz toda a diferença no processo de você andar em descanso. Livro de Efésios, capítulo 1, verso 4, vai dizer que Ele nos elegeu, Ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Quer dizer, bem antes da nossa chegada nesse mundo, Ele já havia escolhido você. Você crê nisso? Diga amém. Quando Ele nos imaginou, Deus se inspirou nele mesmo. Nós fomos inspirados por Deus, fomos criados a partir dele, a imagem e a semelhança dele. E aí eu pergunto, se eu perguntasse para você de que matéria nós fomos criados, de que matéria nós somos, essencialmente, a partir de que nós fomos criados? Se nós procurarmos as nossas essências, as nossas origens, nós vamos ver e achar em mim e em você o DNA do próprio Deus, porque você é a imagem e semelhança, Ele te criou a partir dele. Você recebe isso? Diga amém. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: você é a presença do Deus vivo, manifestada nessa terra. Essa é a sua origem. É daí que nós viemos. O seu destino está muito mais ligado a essa origem. Está muito mais ligado a esse local de onde você saiu. E entender de onde você veio. Ocupar o seu lugar, ocupar essa posição que Deus reservou para você. É fundamental para você alcançar o teu destino, para você viver em descanso. Eventualmente, nós somos questionados acerca da nossa origem. Com certeza, alguém já te perguntou, né, alguma coisa. Por exemplo, se você vai, tirando aqui a minha pessoa como exemplo, se eu chego no aeroporto e daí alguém pergunta para mim qual a sua origem, eu vou falar o quê? Rio de Janeiro. Porque o contexto da pergunta está me perguntando, está querendo saber de que aeroporto eu vim. Se alguém chega para mim e fala assim, ministerialmente, os pastores e tal, qual a sua origem? Eu vou dizer assim, a minha origem é a igreja de Nova Vida. Porque naquela igreja eu me converti, naquela igreja eu iniciei os meus primeiros passos com Cristo. E o contexto está querendo saber a origem que eu vim, de onde que eu aceitei a Jesus. Quando a gente fala de naturalidade, ou seja, do lugar que você nasceu, de onde você é, alguém pergunta para você qual a sua origem, aí eu vou dizer assim para você, olha, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca.
Então, dependendo do contexto que a gente utiliza, a origem de um e de outro vai variar, mas nós temos uma essência comum. E se nós procurarmos e começarmos a voltar de origem a origem, buscando de onde nós viemos, se formos retrocedendo, você vai perceber que a sua origem não é o ventre da sua mãe. A sua origem não é a noite de amor que o seu pai teve com a sua mãe. O ventre da sua mãe foi só um lugar próprio, seguro e saudável para um propósito de Deus que é gerar vida em você. Então, se você de repente me diz, pastor, eu tenho um trauma de infância porque eu fui rejeitado, minha mãe não queria que eu nascesse, meu pai, aquela coisa, tentaram me abortar, mas eu cheguei aqui. Olha, saiba você que eles foram apenas um instrumento de Deus para que Deus cumprisse um propósito que Ele tem contigo de trazer esse mundo. A sua essência, ela vai atrás. A sua essência, ela vem de muito antes. A sua essência vem da criação do homem. E pensando nessa nossa existência, na essência, na origem da nossa existência, eu pensei no primeiro dia de Adão aqui nessa terra. Na verdade, as coisas foram sendo criadas dia após dia, e você sabe que o homem é criado, é formado no 6º dia. E as coisas que vinham, ou seja, a cada dia dava base para coisas subsequentes. Ou seja, aquilo que fora criado no primeiro dia, foi criado no primeiro dia. Mas o que foi criado no 2º dia, se utilizou daquilo que fora criado no primeiro como base e condição de suprimentos. E assim sucessivamente, o que foi criado no 3º dia, se utilizou daquilo que fora criado no 2º e primeiro. O que fora criado no 5º dia, tinha como base e condição aquilo que foi criado nos primeiros 4 dias. E quando chega no 6º dia, Deus vai e cria o homem. Falando de maneira mais fácil, Deus não criou o peixe, por exemplo, antes de fazer os oceanos, antes de criar o mar, para que o peixe pudesse sobreviver. Deus não criou o boi antes de fazer o capim. O que me diz que antes de uma necessidade surgir, o suprimento já está lá. Deus se preocupou em prover antes da necessidade. E aí no 6º dia, vem o 6º dia. O dia glorioso. Deus forma o homem. E Deus forma o homem à sua imagem e à semelhança. Eu imagino que Adão, ele, depois daquele dia, tem uma boa noite de sono e de descanso. E vem o 7º dia. E o 7º dia da criação, quando Deus completa a criação, no 6º ele completa, e depois no 7º ele descansa. Na verdade, era o primeiro dia de Adão. Era o primeiro dia em que Adão iria começar a reinar, a governar, a dirigir, a administrar a terra. Primeiro dia. E eu imagino que Adão, meio perdido, primeiro dia de emprego, nunca tinha tido uma carteira assinada, ele deve chegar a Deus. E aí? Por onde eu começo? E Deus olha para ele pelo descanso. Vamos descansar. A gente não consegue imaginar isso, né? Se você entra numa empresa, entra num processo seletivo, primeiro dia você chega com todo gás, né? Para mostrar serviço, para mostrar que você está afim, que você está disposto. E eu imagino que Adão também, Deus, já posso começar a dar nome a essa bicharada toda? Já posso começar a ver que, né? Não, Deus, Adão, calma, vamos descansar. Vem para o descanso, e o cara começa descansando. Primeiro dia de Adão, primeiro dia de trabalho. O que você fez naquele dia? Cara, eu descansei. Por onde começa, Deus? Comecemos pelo descanso. Ah, que bom, né? Essa é a nossa origem. Diga assim, essa é a minha origem. Bom demais. Você foi criado antes de qualquer coisa
para andar em descanso. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Olha para ela e fala assim: você foi criado, antes de qualquer coisa, para andar em descanso. Você sabe que o povo crente, eu não sei se você já escutou isso, né? O povo crente é o povo mais feliz da terra. Você já ouviu esse papo? Mas, na verdade, isso tem fundamento. Por quê? Porque todo mundo começa a semana na segunda-feira reclamando. É verdade ou não é? Você que trabalha. Não é o seu caso, né? Mas a galera que trabalha, de maneira geral, segunda-feira, o pessoal gosta de sexta, né? Mas segunda-feira é o dia da reclamação. O pessoal chega às vezes mal-humorado e tal, na ressaca do fim de semana, não é o seu caso também. Mas nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós começamos o dia Nós começamos a semana pelo descanso. Enquanto o povo que não conhece isso, não tem esse entendimento, começa pelo trabalho, nós começamos pelo descanso. E depois que nós descansamos no domingo, a gente vem na casa de Deus, a gente escuta a palavra, a gente celebra, a gente começa a segunda, a terça, feliz da vida. Durante muito tempo, a gente foi submetido à lei que dizia que você teria que trabalhar 6 dias para poder descansar. Mas agora, na nova aliança, nós descansamos para depois trabalhar 7 dias. Na verdade, esse é o plano original de Deus e que em Cristo foi restituído a você. Adão perdeu isso, mas Cristo restituiu isso a você. Você tem direito a descansar nele. Você crê nisso? Diga amém. Comece pelo descanso. Comece pela paz. Comece pelo sossego. É isso que Deus te dá em primeiro lugar. É isso que Deus pede de você em primeiro lugar. Deus, por onde eu começo? Vamos descansar. Eu não sei se existia rede naquela época, com certeza, eu acho que não. Mas se tivesse uma boa rede lá, Deus ia falar para Adão: Adão, deita aí nessa rede aí, cara, vai descansar. Vamos descansar. Porque nós fomos chamados para isso. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de descanso, que a gente acabou distorcendo também. Descanso não tem a ver com falta de atividade, com falta de trabalho. Descanso é um posicionamento. Descanso é uma postura. Descanso é uma atitude. É isso que eu estou falando com você essa noite. E eu queria fazer uma pergunta a você. Você sabe qual é a primeira providência comum, a primeira resposta comum a todas as orações quando você faz a Deus? Vou falar para você. Você pode imaginar um montão de coisas, mas dentro desse contexto, eu vou dizer para você que seria o descanso. Veja o que diz Filipenses, Paulo falando: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas por Deus diante de vós as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, o descanso, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer dizer, você ora por cura, antes que você seja curado, Deus quer que você descanse. Você ora por prosperidade, antes de você ser abençoado, Deus quer que você descanse. Você ora por uma família abençoada, antes de você ver a resposta daquilo, Deus quer que você descanse. A nossa origem é essencialmente uma origem de descanso. A gente tem muito a fazer. A gente tem muito trabalho. Mas a gente precisa entender isso. Então, por que nós andamos afadigados, cansados, muitas e muitas e muitas vezes estressados? Às vezes querendo produzir, desenfreadamente, vivendo um ativismo, às vezes profissional ou religioso, né, pessoal, a pessoa não consegue parar. Se é no descanso que você consegue dar o seu melhor. Deus não quer que você viva para lá e para cá igual um maluco. Deus quer que você seja alguém que descanse. Porque descanso tem a ver com uma obra completa, com uma obra pronta. Descanso fala disso. Quando o primeiro Adão caiu, a condenação foi a morte eterna, mas na verdade a condenação de Adão não foi a morte imediata.
Adão não teve como sentença a morte imediata. Adão teve como sentença da sua queda o cansaço. E Deus fala o seguinte: Adão, cara, agora a partir do teu suor, da fadiga, você vai trabalhar o campo, você vai colher teus suprimentos. Foi o cansaço. Foi o cansaço que foi a primeira consequência que ele teve, foi justamente de viver fadigado, o estresse. E Jesus, conhecendo o coração do homem, conhecendo essa faceta que havia sido imposta ao homem pelo pecado, Jesus, no Sermão da Montanha, ele chega numa época em que todos nós estávamos vivendo assim. Hoje a gente pode falar, nós não fazemos parte disso, porque nós já estamos nele e já vivemos no descanso dele. Mas quando Jesus chega, ele chega numa época em que todos estavam debaixo da lei, e Jesus veio para cumprir a lei. Jesus, conhecendo o coração do homem, ele no Sermão da Montanha, olha para as pessoas, reúne um grupo e fala: cara, por que vocês andam assim? Afadigados, ansiosos com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir. Por que vocês estão assim? Observai as aves, elas não plantam, não regam, elas não precisam colher, elas não ajuntam em celeiro, contudo o nosso Pai Celestial as cuida e as alimenta. Quase que ele saiu. E ele continua: olhai os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, não costuram. E eu quero dizer uma coisa para vocês: nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua pompa, com toda a sua realeza, se vestiu como um lírio desses. Caramba, não são vocês mais importantes do que as flores e do que as aves? Se Deus faz isso pelas aves e pelo campo, imagina o que Ele irá fazer com vocês. Não precisam andar ansiosos. Antes, busquem primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você recebe isso? Diga amém. Amém. Em outras palavras, é isso aí. Foi o que Jesus falou. Jesus pegou um contexto em que as pessoas estavam acostumadas, Jesus fazia assim, para dizer o seguinte: olha, vocês precisam descansar. Deus chamou vocês para quê? Para o descanso. É isso que Deus tem para vocês. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, é aquele que anuncia o fim antes do começo. Esse é o teu Pai. Você não precisa começar para saber que vai dar certo. Antes de você começar, Deus já decretou: vai dar certo. Amém. Aleluia, a obra que Deus fez na sua vida está completa. Você tem um Deus que te leva, que te conduz, que vai contigo, que te dá as condições. Por isso, você pode descansar. Você recebe isso? Diga amém. Descanso, no contexto bíblico, não tem nada a ver com ausência de cansaço ou esforço, ou com cansaço ou esforço. Na verdade, a Bíblia diz: Deus não se cansa. Caramba, então para que Deus descansou? Se Deus não se cansa, não precisava descansar, é verdade ou não é? Tem alguma coisa nessas entrelinhas aí que eu preciso entender. A Bíblia diz isso de maneira clara para a gente: Deus não se cansa. Mas por que Deus descansou? Porque Deus, no 7º dia, e nós começamos falando sobre isso nos versículos que nós lemos inicialmente, descansou. Convidou Adão a descansar. Trouxe Adão para o descanso. Na verdade, Deus descansou porque a obra estava completa. Deus concluiu a sua obra no 6º dia, finalizando com o homem, e no 7º dia a obra estava pronta, concluída, completa. E Deus faz o que para Adão? Adão, vamos descansar. Quando a Bíblia fala para mim e você andar em descanso,
necessariamente não está dizendo e não está nos induzindo a ter uma postura de vagabundo, de omisso, daquele que não participa, daquele que não quer trabalhar. Não, absolutamente. Na tua empresa, você será o melhor trabalhador. Você crê nisso? Você é aquele que terá mais vigor. Na sua igreja, você será o voluntário mais ativo. Você dá um amém nisso aí? Amém. Porque descanso bíblico não tem a ver com trabalho, com atividade, com esforço. Isso é uma conduta. Isso é uma conduta. A Bíblia diz para a gente que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Já ouviu falar nisso? E aí, eles o quê? Sobem com asas como água. Eles correm, ou seja, têm atividade. Mas não se cansam. Caminham, correm e não se fadigam. Na verdade, essas pessoas, elas se renovam a cada dia, a cada amanhecer. E é isso que Deus faz com aqueles que descansam nele. Deus vai te renovar. Quando você estiver exercendo a sua atividade, ela não vai te desgastar. Você recebe isso? Diga amém. Quando você estiver colocando em prática o talento que Deus te deu, isso não será cansativo para você. Quando você estiver correndo a carreira que Deus preparou para você, isso não será um peso para você. Você não se cansará. Você será renovado por Deus dia após dia. Você pode dizer amém isso aí? Amém. Se você estiver andando, você não vai se cansar. Se você estiver andando, você vai correr. Se você estiver correndo, você vai voar. Deus quer te dar asas. Deus quer te dar asas para ir além, para ir muito além, para ir muito além. Tudo isso através de uma postura de descanso. Porque Ele vai te levar. Descanso fala de confiança. A Bíblia não diz que não há um trabalho a ser feito. Ela não fala sobre isso em nenhum momento. Muito pelo contrário, nós temos muito a fazer. Mas quem aprendeu a se renovar em Deus e andar no descanso, não se fadigará. Temos muito a fazer, mas nós seremos renovados a cada dia. Aleluia. Então, para você que tem essa percepção de que o descanso é uma coisa que é resultado de um cansaço físico, tire isso da tua cabeça. Descanso bíblico não tem absolutamente nada a ver com isso. Deus não se cansa. Porque Ele descansou? Porque estava tudo pronto. Porque eu devo descansar? Porque já está tudo pronto. Porque Cristo consumou uma obra redentora a teu favor. Agora você tem uma origem. Você tem um propósito. E você tem um destino. E o seu destino é progredir de glória em glória, é ser abençoado. Isso Ele conquistou para você. Pastor, mas o que está faltando? As coisas não estão acontecendo na minha vida, eu estou correndo atrás e as coisas parece que estão bem amarradas. Eu vou dizer para você o seguinte, olha, não falta nada. Você pode virar para a pessoa, ainda que pela fé que está do seu lado, e falar assim, não falta nada para você. É isso aí. Na cruz de Calvário, quando Jesus, Ele brada, tetelestai, Ele está dizendo o seguinte, está consumado. Quando a cruz se consumou, eu e você novamente tivemos restituídos o direito de entrar no descanso. Nós fomos convidados em Jesus a voltar à nossa postura no descanso. Quando o primeiro Adão pecou e nos trouxe o cansaço, agora o último Adão, ele através da sua obra completa e plena, ele nos introduz no descanso de Deus. Você crê nisso? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, hoje Deus está nos chamando para a nossa posição de origem. Qual a sua posição de origem? Uma posição de descanso? É isso aí. Vocês já estão mais... Estou percebendo que a galera está entendendo. No plano original de Deus, o reinado começou pela humanidade. Ou seja, o reinado de Adão começou pelo descanso. E aí eu quero dizer para você o seguinte. As coisas do Antigo Testamento são sempre sombra das coisas que viriam.
E aí, entenda, receba e guarda isso no teu coração. Você nunca vai reinar sobre área nenhuma da sua vida se antes de você não aprender a descansar. Ah, pastor, estava tão bem, né? Agora jogou um. Mas é a pura verdade. Muitas pessoas não reinam porque não aprenderam a descansar nele. Estão submissas. Tudo que vinha, você lembra aquele raciocínio que eu trouxe para vocês? Tudo que vinha no primeiro dia, depois no segundo dia, tudo que era criado antes era para servir, para estar debaixo daquilo que vinha criado depois. Então toda a criação ficou debaixo do reinado do homem. Quando o homem vem agora e é criado no sexto dia, ele pega toda a terra a seu dispor, para a sua provisão, para que ele reinasse. Mas antes dele fazer isso, ele teve que descansar. E a gente vê pessoas hoje que não reinam, por exemplo, sobre o dinheiro, porque não aprenderam a descansar em Deus em relação às finanças. Pessoas que não reinam na sua saúde, porque não aprenderam a descansar em Deus em relação à saúde. Pessoas que não reinam em relação à sua vida, porque não aprenderam a descansar em Deus em relação à sua vida. Ficam brigando com Deus, não descansam, não entregam, não deixam Deus fazer. Comece pelo descanso. Entenda que a obra está completa para você. Tudo que você precisava para ser feliz, já foi feito por Jesus. Ele já consumou essa obra. Você já é mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. Eu sou filho amado. Eu sou feliz. Eu sou próspero. E a gente pode, né? Herdeiro. A gente pode falar tantas coisas, porque hoje nós somos. Cristo conquistou isso para a gente. Descanse nele, portanto. Às vezes as situações podem aparecer de maneira não tão favorável, mas descanse nele. Há provisão para você, em nome de Jesus. Lembre-se, o nosso reinado começa no descanso. E descanso fala de confiança. Descanso fala de convicção de que Deus está no controle. Descanso fala de um entendimento que você é filho de Deus, é cuidado por Deus, é amado por Deus, e Ele está contigo, e você pode então descansar. Quem confia, descansa. Diga assim, quem confia, descansa. Eu não sei se você já percebeu, algumas pessoas que quando entram no avião, né, elas dormem rápido. Eu tenho um pouco de dificuldade de dormir, agora nem tanto, pelo meu tamanho, né? Que eu fico todo aperto, fico igual uma sardinha naquela enlatada na cadeira. Agora eu estou ficando fitness, então está melhorando. Mas tem pessoas que chegam no avião, antes do avião decolar, antes do avião sair, o cara já está dormindo. E tem outras que não dormem de jeito nenhum. Por quê? Tem pessoas que ficam tensas. Quem está tenso não descansa. Quer ver outra coisa? Se você está, por exemplo, viajando com alguém, na posição do carona, né, e você confia naquela pessoa, você confia naquele motorista, né, você está cansadinho, o que você faz? Você vai, sonha, né? Cara, se você não confia no motorista, misericórdia, tu fica procurando aquele negócio para segurar o freio. É verdade ou não é? Verdade. O coração bate assim, tu pensa que o negócio, meu Deus! Por quê? Porque não confia. E você não confia, você, obviamente, não descansa. Você não consegue descansar. Você não está tranquilo. E aí, o descanso bíblico tem a ver com isso. Você precisa entender que Deus consumou uma obra a seu favor. Cara, você precisa entender que a obra em relação à sua vida está completa. Ainda que você possa estar vivendo um momento de luta, que a Bíblia fala para a gente sobre isso. Creia
que o seu final vai ser um final feliz, conforme o desejo do seu coração. Você recebe isso aí? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Algumas pessoas passam por períodos de luta, nós passamos, né? Por períodos de lutas diferenciados. Às vezes uma pessoa passa por uma situação que leva um ano, outra passa por uma que leva um mês, a mesma situação. E por que isso acontece? Bom, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Beleza. Quanto que dura uma noite? Não sei. Uma noite depende da nossa capacidade de descanso. Não é hora. Eu, por exemplo, a minha esposa às vezes até fica... Ela está ali olhando para mim. Ela fala, cara, como é que você consegue dormir tão rápido? A minha noite dura segundos, porque eu chego, deito, né? De repente eu estou falando com ela, ela está falando comigo, e de repente eu dormi. Ela quer me bater, porque eu deixei ela falando sozinha. Mas tem pessoas que não conseguem dormir. E a noite, para mim, que passa rápido, para determinadas pessoas, demora uma infinidade de tempo, porque a pessoa não consegue dormir. Eu não sei se você já passou por uma experiência dessa. Né? Você perde o sono e, de repente, caramba, eu tento dormir. Quanto mais você fica querendo dormir, você não dorme. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando você olhar para esse versículo, perca a tua referência de 8 horas, de 7 horas, de 6 horas. Guarda isso que eu estou falando no teu coração. Uma noite tem a ver com a nossa capacidade de descansar. Se eu sou alguém que descanso nele, as coisas vão acontecer mais rápido na minha vida. O dia vai raiar mais rápido. Se eu não consigo descansar, se eu não consigo entregar, eu estou subjugado por uma opressão, por um peso, por uma carga, e eu vou dizer para você que não nos pertence. Cristo já levou isso. Cristo já levou sobre si. E a gente precisa entender isso. Milagres acontecem durante a noite. Tempo de descanso, coisas extraordinárias acontecem. Você sabe que Salomão, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que Salomão, ele estava dormindo, e ele é visitado por um anjo de Deus, e aí o anjo chega a Salomão, cara, acorda aí, pedes aí o que você quer que eu te dê. Deus fala assim, né, através daquele, o que você quer que eu te dê? Aí Salomão chega, Senhor, fica meio assim, né? Será que eu estou sonhando? Será que isso é verdade? Tal. Mas ele, Senhor, olha, eu gostaria, Senhor, de ter um coração sábio para reinar esse povo, para governar como meu pai esse povo diante de ti, levar esse povo nos teus caminhos. Aí Deus, cara, se agradou tanto que Deus chega, cara, porque você pediu isso, eu vou te dar muito mais. Além de um coração sábio, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar prosperidade, eu vou te abençoar. Coisas extraordinárias acontecem durante a noite. Quando eu vejo Pedro, por exemplo, Atos capítulo 12 vai trazer essa história, Pedro estava preso, Tiago, irmão de João, foi preso junto, já tomou logo uma espadada, foi morto ali, o Pedro era o bola da vez, estava se preparando para no outro dia, né, ser levado lá também, para perder a vida. O que Pedro estava fazendo? Pedro estava desesperado, não, Pedro foi dormir. Coitado, foi ruim para ele, o cara estava dormindo entre os soldados, né? Você dormir do lado da sua esposa é uma benção, mas dormir com 2 homens acorrentados, o negócio deve ser violento, né? E Pedro é visitado por um anjo de Deus que o liberta e ele tem um livramento. Por que isso, gente? Porque Pedro descansou. Diga assim, coisas extraordinárias acontecem quando eu entro no descanso. Uau! Se você descansar, prepare-se, porque milagres vão acontecer na tua vida.
Bíblia fala para a gente de uma história muito interessante, que Jesus estava num barco e veio uma tempestade daquelas, né, fortes e tal. E nós tivemos em Israel, nós vimos o barquinho que era, né, o cruzeiro que Jesus andava. Jesus é um negócio pequenininho, né? E eu acho que qualquer ventinho mais forte virava aquele negócio. Nós vimos um barco da época de Jesus lá. Mas a Bíblia fala sobre uma ocasião que Jesus estava e veio a tempestade e Jesus, os discípulos começaram a ficar atormentados, nervosos, e Jesus descansa. Jesus dormia. Aí chegando Jesus, está pegando tudo aqui. Aí Jesus chega, né? Olha para aqueles homens. Poxa, cara, que isso, me acordaram assim? Acorda devagar, né? Pelo menos. Os caras deviam chegar. E Jesus fala, homem de pequena fé, precisa vocês estarem assim. Por que Jesus estava descansando ali? Porque Jesus sabia de onde ele veio. Sabia qual era a sua origem, sabia qual era o seu propósito e sabia qual era o seu destino. Quem sabe a sua origem, quem sabe que Deus tem um propósito para a sua vida e quem sabe o destino que Deus lhe propôs, descansa apesar da tempestade. Jesus sabia que ele veio ao mundo para morrer numa cruz, não era para morrer no naufrágio, e Jesus estava tranquilo. Ele tinha essa consciência. Na verdade, a gente precisa ter essa consciência também. Cara, o Senhor me comprou para vencer, para passar por cima, para prosperar, para ser abençoado, para dar certo, para crescer de glória em glória. Foi para isso que Ele te chamou. Mas você precisa descansar nisso. Ter essa consciência. Por isso que eu falei com você. Comecei falando origem, né? Depois eu terminei no seu destino. Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito de Deus para a sua vida é que você seja uma bênção. Jesus descansou porque ele tinha consciência da obra que Deus tinha na vida dele. E hoje você está tendo essa revelação, esse entendimento. Você já tem tido isso aqui na igreja. Que você pode descansar nele. E mesmo em meio às tempestades, quando você tem no teu coração firmado que você é um filho, que você não será abalado, que você é guardado na sombra do Onipotente, que nenhum dardo inflamado do inimigo poderá chegar a você, que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Você pode descansar nele, apesar das dificuldades. Deus te chamou para o descanso. A fé te introduz no descanso. Quem tem convicção do seu destino, da obra redentora completa que Jesus consumou a nosso favor, não teme a tempestade, descansa mesmo em meio à tempestade. Diga assim, eu posso descansar, mesmo em meio à tempestade. Salmo 127, verso 1 e 2. Vai falar para a gente um pouquinho. O salmista Davi falou o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será de levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto... Uau! Enquanto eu estou dormindo, Deus está me abençoando, mandando chuva de bênção e graça sobre mim. Mas eu separei 3 palavras, 3 expressões que eu sublinhei. E você pode ver, edificar a casa. O Senhor provê lugar para você. Guardar a cidade, eu quero dizer que Ele é a tua proteção. E Ele te dá enquanto dorme, eu quero dizer que Ele é o teu sustento. Repita comigo, eu estou guardado nele. Estou sendo protegido por Ele. Estou sendo sustentado por Ele. Há um tempo de descanso chegando para nós. Você crê nisso? Diga amém. Eu estava falando com a pastora Luciana no gabinete isso aqui.
2019 é um ano de bênção sem medidas. Há uma onda de bênção vindo sobre nós. São bênçãos que vêm, são bênçãos que vêm. Restituição de coisas que você perdeu um dia. 2019 será um ano de restituição na tua vida. Descansa nisso. Qual é o teu papel? Por onde eu começo, Deus? Descansa. Por quê? Porque Jesus já consumou essa obra na tua vida. Você diz amém? Quando a gente olha para Jesus, Ele é o nosso farol, é o nosso modelo, é o nosso norte, é o nosso guia. A gente vê Jesus uma pessoa muito bem resolvida, né? O cara, tentavam pegar ele de todo jeito, Jesus sempre, né, com uma resposta assertiva, sempre trazendo às pessoas ali uma condição de muita sabedoria. Ele era um cara muito centrado. Ele sabia que tinha vindo do Pai, sabia que era o Filho de Deus, sabia que viera do Pai, sabia que o Pai tinha conferido a ele todas as coisas, e ele sabia que voltaria ao Pai. E aí quando você, por exemplo, vê João capítulo 13, verso 3, e esse episódio já começa a partida de Jesus. Jesus vai cear com os seus discípulos, e agora ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E a Bíblia me diz, nesse versículo de João, sabendo este, falando de Jesus, que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, tudo confiara às suas mãos, que viera de Deus e voltava para Deus, fazia as coisas tranquilas. Não tinha perrengue. Jesus, até no momento de ir para a cruz, Jesus estava em descanso. Jesus não estava aflito. Ele sabia que ele estava aqui para isso. Ele sabia que tinha um propósito de vida. E ele sabia a sua origem, o seu propósito e o seu destino. O propósito de Jesus era nos introduzir no seu descanso. E ele conseguiu fazer isso quando ele completa a obra redentora a nosso favor. Eu não sei se você está perdendo a sua paz em alguma área da sua vida. Onde a sua paz pode ou estar sendo ou tem sido roubada. Mas o Espírito Santo te avisa, te fala hoje, o príncipe da paz está aqui. E ele está aqui, sabe para quê? Para te trazer descanso. Quando a gente lê Atos capítulo 27, a gente vê uma história interessante em que Paulo estava sendo transportado como prisioneiro, junto com alguns outros, e ele teve furacão e tal, aquela coisa, e passa por uma tempestade. E Paulo, ele está ali falando com as pessoas, cara, não vamos não, e as pessoas não deram ouvido para Paulo. E aí, de repente, Paulo recebe a visita de um anjo de Deus. E o anjo de Deus fala o seguinte: Paulo, pode descansar, cara, tranquilo. Tem boas notícias para você. Nenhum de vocês se perderá. O barco vai afundar, mas nenhum de vocês se perderá. Aí Paulo chega, vai lá para o convés principal, chega lá junto dos marinheiros que estavam naquela ressaca toda, sem comer. Paulo começa a comer um pão, começa a comer um pãozinho, senta ali, e ele começa a falar para aquelas pessoas: comam o pão, alimentem-se, descansem, porque o anjo de Deus, do Deus a quem eu sirvo, me visitou essa noite e me disse que nenhum de nós se perderá, que isso não será para a nossa morte. O navio vai se perder. Não adianta o excesso de atividade. Eles tentaram de tudo, reforçaram as amarras do navio. Se você ler o texto, eles jogaram as cargas fora, para diminuir o peso.
Mas de nada vale o excesso de atividade, o excesso de trabalho, se você não descansa nele. Por isso que Deus fala para Adão: Adão, Senhor, por onde começamos? Por onde começamos? Pelo descanso. Coisa linda, né? Para isso que Deus te chamou. O Deus do impossível, que é o nosso Deus. O Deus que transcende a lógica humana, as possibilidades humanas. Ele está aqui para dizer para você o seguinte: descanse. Não precisa você ficar para lá e para cá, desesperado. A sua noite está findando. O tempo de resposta está chegando. E eu ouso profeticamente a dizer: o tempo de resposta já chegou. 2019 é tempo de resposta na tua vida. Tu recebe isso? Se Adão nos trouxe o cansaço, Jesus nos introduziu no vigor de Deus, no descanso de Deus. Jesus nos restituiu a paz. Mas entrar no descanso envolve fé, confiança. Descanso, repito eu, é resultado de confiança e fé. Você sabe que a incredulidade, ela não nos deixa entrar no descanso. A incredulidade te leva para a doença, te leva para a enfermidade, começa te levando para as doenças emocionais, porque você começa a ficar com medo, você começa a viver ansioso, você começa a não dormir mais, e aquilo começa a somatizar. Daqui a pouco você está com a pressão arterial lá em cima, daqui a pouco você está com piripaque, aquele negócio que o pastor Maurício fala, aquela doença que vocês conhecem, coração, dum, porque falta de paz traz isso, incredulidade traz isso. Incredulidade não te permite usufruir do descanso que Deus preparou para você. Você sabe que Deus, quando liberta o povo de Israel da terra do Egito, Deus não imaginou que aquele povo ficasse no deserto 40 anos, rodeando. Deus queria introduzi-los de imediato na terra de Canaã, na terra do descanso, na terra que mana leite e mel. Deus reuniu o povo na península, organizou o povo. Agora eles eram um exército, não eram um bando mais de gente, e Deus fala: cara, vocês vão conquistar. Eu estarei à frente e vocês invadirão, vocês tomarão posse, porque eu dou a vocês a terra do descanso. Mas o povo não acreditou, e a incredulidade fez com que aquele povo se fadigasse, se cansasse, morresse no deserto, porque não confiaram no Senhor. Eu quero te dizer que tomar posse do descanso, descanso nos é dado pela graça, mas o tomar posse do descanso, entrar nesse descanso, vai requerer de você uma atitude de fé. Uma atitude, às vezes, de olhar para as circunstâncias, vê-las diferente do que você quer e falar assim: não, Senhor, isso está assim, mas eu já posso contemplar com os meus olhos da fé de outra forma. Eu já vejo, Senhor, esse problema resolvido. Senhor, eu já vejo a solução. Eu não sei como vai ser o processo, mas eu já vejo a solução, a resposta. Eu serei abençoado por Ti, Senhor. Eu estava ministrando essa palavra e eu tenho percebido isso de Deus. Deus toca assim, mostra para a gente isso no nosso espírito, e também no convívio com pessoas, ouvindo pessoas. Tem muita gente cansada aqui, e talvez você mesmo sendo comprado por Jesus e tendo acesso a esse distante, talvez você diga: pastor, eu estou cansado, não aguento mais,
não sei o que eu faço, eu estou fadigado, eu estou sucumbindo, eu estou em falência. Meu fardo está pesado, pastor, não aguento mais. Vou largar, vou abrir mão, vou chutar o balde. Eu já falo até que não dá mais, que não tem mais solução. Está pesado demais para mim. E aí, Jesus vem para te dizer o seguinte: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, lhes darei, aleluia. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. É quando Jesus te ensina. É quando nós somos ensinados por Jesus, quando nós achamos que não dá, que está além da nossa capacidade. Jesus fala o seguinte: olha, aprendam de mim, porque eu lhes darei descanso. Eu falo para você que é casado, que de repente está vivendo um drama na tua casa, está querendo jogar tudo para o alto. Deus tem descanso e solução para você. Eu falo para você que na sua empresa não tem mais gozo, não tem mais vigor, não tem mais alegria. Deus tem alegria e paz para o teu coração. Deus quer que você acorde de manhã e vai trabalhar feliz. Deus quer que você produza feliz. Deus quer que ao final do dia você chegue em casa feliz, trate a sua família bem. Mãe, você que de repente, pai, que tem um filho que está não sei aonde agora, de repente envolvido com alguma coisa que você diz: Senhor, eu nem sei o que está acontecendo com meu filho. O Senhor tem descanso para você. É só a gente entregar. Deus, cuida disso. Senhor, isso está além das minhas forças. Não quero ficar segurando essa força toda, porque eu vou me cansar demais. E o que tu tens para mim, Senhor, é descanso. Descanso se aprende. Descanso é conquistado por fé. Mas descanso é aprendizado, é maturidade. E a gente está amadurecendo hoje. Eu estou amadurecendo hoje. Você sabe que hoje foi um dia engraçado, porque hoje eu não vim à igreja. Como falando meu chefe aqui, o pastor Mauro, pastor, eu faltei hoje. Eu fiquei em casa, fazendo a palavra, estudando. Fiquei lá. E hoje foi um dia, tanta coisa aconteceu, né, Café? Pastor Café que diga, né? A gente falou umas não sei quantas vezes pelo telefone. Situações tentando roubar o descanso, tentando roubar a paz. E aí Jesus falando o seguinte: olha, eu lhes darei descanso. Está feito, está consumado. A minha obra na vida de cada um de vocês está completa. A minha obra na vida da nova igreja está completa. A gente está aqui limitado no freeway hoje, né? O nosso ideal de consumo ali é o freeway, estamos indo para lá. Cara, mas Deus já sabe onde vai ser o nosso templo definitivo, a nossa igreja definitiva. Deus já vê isso. Deus já nos deu. Onde é que entra a minha parte nisso? Descansar. A obra não é minha. A obra não é de Deus. A obra não é minha, a obra é de Deus. Pode descansar. Descanse. Durma em paz. Durma em paz. Tenha paz ao dormir. Eu profetizo que você que fala: pastor, eu não consigo dormir. Cara, você vai dormir hoje em nome de Jesus. Sono, você conseguir dormir não tem a ver com cansaço, não. Às vezes a gente fica tão agitado que a gente chega quebrado, morto, falido, não se aguenta em pé. Aí você chega na cama e demora. Tua cabeça não para. Tua cabeça não para. A nossa alma tenta levar a gente para isso, né? E eu quero orar por você. Deus descansou no 7º dia. 7º dia.
E 7 na Bíblia é um número muito representativo, um número importante, porque 7 em hebraico é Shevá. E fala de completo, completude, obra completa. Deus descansou, Deus pediu que Adão descansasse, porque a obra estava completa. Eu quero dizer para você que a obra na sua vida está completa em Cristo Jesus. Você diz amém? Eu quero terminar orando por você. Você que fala assim, pastor, cara, eu entrei aqui nesse lugar, eu estou tão tenso que eu não consegui nem relaxar ainda. Tamanha minha. Eu quero orar por você. Você que tem vivido isso. E eu tenho certeza que Deus vai trazer paz ao seu coração. Tenha um ano de descanso. Se você fala, pastor, eu quero. Tu falou comigo, pastor. Eu não quero saber da sua história. Eu estou aqui para dizer o que o Espírito Santo me falou para te falar. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo está aqui para te trazer descanso, para te dar descanso. Seja em que área for da tua vida, há descanso para você. Eu quero te convidar, você que fala, pastor, sou eu, essa pessoa sou eu. Eu quero te convidar a vir à frente rapidinho. Vamos fazer isso rápido para a gente não perder tempo. Se você tem liberdade, se você entendeu essa palavra do Espírito Santo, não é uma palavra, você tem liberdade para fazer isso agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado essa noite. Receba o Espírito Santo, receba a paz, receba o descanso, receba a unção de leveza, de alegria. Que o Espírito Santo possa tratar contigo nessa noite de maneira extraordinária. Que você possa voltar e testemunhar. Aleluia. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada uma dessas pessoas, dessas vidas, Senhor, que estão dizendo, Senhor, eu preciso, eu quero, sou eu, é comigo, Senhor, essa palavra é para mim. Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo possa trazer a cada um desses queridos e queridas a Tua bênção, a Tua graça, o Teu aconchego, a Tua paz, o Teu descanso. Que entrem no descanso do Senhor, que tenham as suas causas resolvidas, que vejam o milagre acontecer em nome de Jesus. Haja paz, que a paz que excede a todo entendimento guarde o coração de cada um de vocês. Diga, eu recebo a paz que excede a todo entendimento. Diga, eu entro no descanso de Deus em nome de Jesus. Que você diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.